Oi, gente, boa tarde. Essa é a oitava aula de literatura sobre o parnasianismo. O parnasianismo ele teve maior destaque na França e no Brasil. Nos outros lugares, assim, ele não teve tanto destaque. Ele surgiu historicamente com o realismo e naturalismo. E junto com o surgimento do parnasianismo estava a consolidação do poder burguês, o incremento das discussões em torno do conceito como liberalismo, democracia, justiça social, o desenvolvimento das ciências naturais, das lutas imperialistas, e era em grande parte um estilo poético, não teve tanto destaque assim para a parte da prosa. Na França, ele surgiu em 1866 com a publicação da revista Le Parnese Contemporain. E já no Brasil, o livro Fanfarras, lançado em 1882, é considerado o marco inicial. No Brasil, teve a fundação da Academia Brasileira das Letras em 1897, que foi um aspecto fundamental para o desenvolvimento do parnasianismo, que foi o prestígio da atividade intelectual. O escritor, que antes era quase sempre associado ao boêmio, ele foi encontrando uma possibilidade de profissionalização. Então, gradativamente, a imagem do escritor, que era marginalizado, foi cedendo espaço para a figura do artista plenamente integrado à sociedade de sua época, um cidadão. Foi quando os escritores foram ganhando a possibilidade de se profissionalizarem nessa área. As características é o racionalismo, que é uma reação contra o emocionalismo da arte romântica. A poesia começou a ser considerado o fruto do trabalho do poeta, um trabalho árduo, difícil, que depende de fatores como conhecimento técnico e a aplicação na produção poética. Então, tinha que conhecer a técnica e aplicar ela na produção poética. A poesia também ela devia atender requisitos para ser considerada perfeita. Então, o poeta ele tinha que usar um vocabulário refinado, erudito e dicionareco, linguagem de dicionário, sem mais aquelas linguagens do dia a dia. Então, tinha que ter rima também, a rima era importante. A métrica também era um aspecto importante dentro do formalismo. Assim, tinha uma estrita obediência às regras da metrificação que era exigida na época. Tinha os versos de 10 sílabas, os decassílabos, e os de 12, que é os alexandrinos, que eram considerados clássicos, que foram utilizados com frequência, principalmente em uma forma poética clássica, o soneto. Representou um retorno da era clássica, a razão, a beleza, o antropocentrismo, o universalismo. Também eram temas recorrentes nas poesias. Também teve a tendência à tematização de objetos antigos, como vasos, estátuas e quadros, que permite uma aproximação do parnasianismo com as artes plásticas. E também produziu uma poesia voltada para a forma dos objetos e dos lugares, por isso que ela recebeu o nome de poesia descritiva. E também tinha objetividade, que era uma poesia bem mais cerebral e menos sentimental. E também tinha a noção da arte pela arte. A arte deveria ser feita por ela mesma, sem envolver em problema social. A arte não deveria ser feita como uma forma de protesto, falando sobre problemas sociais. Por isso que ela se afasta do realismo e naturalismo. Alguns autores importantes, que é o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac e Vicente Augusto de Carvalho. O Alberto de Oliveira ele fez parte da Trindade Parnasiana, junto com Raimundo Correia e Olavo Bilac. Ele foi fiel à teoria da arte pela arte, tinha uma perfeição técnica e abordagem dos termos parnasianos, ele era o poeta que mais se enquadrava nesse estilo e o mais ortodoxo também. Em sua poesia estava presente o descritivismo,
visualismo, a impassibilidade, a objetividade, descrição de objetos próprios da arte oriental e antiga aparecem muitas vezes em sua poesia, em que figura vasos, túmulos, flautas, taças, leques, etc., que era tudo as características do parnasianismo. Ele também manteve-se sóbrio e impecável quanto à técnica, e sua poesia tinha um tom moralista. Algumas obras suas são canções românticas, meridionais, sonetos e poemas. Raimundo Correia, ele também fez parte da Trindade Parnasianismo. Ele estreou com um livro romântico que chama Primeiros Sonhos. Ele, em suas obras, depois dessa estreia, né, ele tematizou sua obra Mitologia e Civilização Antigas, que eram tipicamente parnasianas. Tinha perfeição formal e a beleza plástica composta pelo vocabulário, sonoridade e imagens. Algumas das suas obras são sinfonias, versos e versões, aleluias. Olavo Bilac, ele também fez parte da Trindade Parnasiana, e ele participou ativamente de lutas políticas nacionalistas, como a abolição, a república, a oposição à ditadura florianista, a campanha em prol da alfabetização, defesa do serviço militar obrigatório. Ele também representou o Brasil em conferências internacionais. Ele escreveu e traduziu várias peças, várias poesias dirigidas à infância. Ele foi um dos membros fundador da Academia Brasileira de Letras. Na sua poesia, defende uma arte acadêmica e formalista. Teve uma preocupação em valorização das regras de composição, o ideal da arte pela arte, perfeccionista e persistente, a aproximação com as artes plásticas, o forte apelo visual, estava tudo presente em suas obras. Algumas de suas obras são Tarde, poesias e conferências literárias. Também tem o autor Vicente de Carvalho, ele publicou seu primeiro livro, foi o livro Ardentes, de 1885, que também foi de caráter romântico. Assim como o Raimundo Correia, ele começou com um livro romântico. Também teve a preocupação com a técnica e uma tentativa de objetividade no conteúdo da sua poesia. As obras dele são Ardentes, Relicário, Rosa de Amor e Poemas e Canções. Qualquer dúvida que tiverem em relação, é só colocar nos comentários que eu respondo.